sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E hoje nós vamos falar sobre a relação da clínica médica com a odontologia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo aqui os integrantes da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais aqui do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo a presidente da Comissão de OPNE, doutora Márcia Cansado. Doutora Márcia, muito bem-vinda. Muito obrigada, Vitória. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao CRO, por oportunizar, nós, profissionais da área de odontologia, cirurgiões dentistas, e, em particular, a nossa Comissão de Pacientes com Necessidades Especiais, poder, trazer nesta casa, que é a nossa casa, os nossos colegas e principalmente hoje, um dia muito especial, que nós estamos trazendo um convidado médico, que vem, que com certeza vocês vão ver a importância que é justamente nós da odontologia e termos essa relação com a medicina. Porque realmente essa interdisciplinaridade ela é fundamental, não só para nós, que atendemos os pacientes com necessidades especiais, mas também para toda a odontologia, o corpo inteiro. Então, não pode ser dividido. E cada vez mais, hoje eu estou muito feliz, doutor Stefano Doral Stefani, eu vou apresentá-lo, mas seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito mesmo, porque realmente nós esperamos e programamos essa live com muito carinho e com muita ansiedade para que ela acontecesse. Então, gente, eu gostaria de agradecer aos meus companheiros dessa comissão, doutor José Ricardo, ele é realmente membro da comissão e representa o interior, ele está lá em Pelotas. E as minhas duas companheiras, a Ana Rita e a Simone, que vocês vão agora conhecer aqui na live direitinho, vão ver a participação delas, por estarmos juntos nessa luta para a visibilidade da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Sabe, doutora Stefani, infelizmente, nós somos uma especialidade desde 2002 e não sabe quanto no Rio Grande do Sul nós temos especialistas? 31, 39 só, especialistas nessa área. Não vou falar as outras áreas todas, que você imagina a quantidade de mais de 1.000, E nós somos essa especialização que tem apenas 39 no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, mais uma vez, muito obrigada por sua presença, Dr. Stefano Doral Stefani. Ele possui graduação na Faculdade de Medicina da minha universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi residente em Medicina Interna e Oncologia Clínica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é fellow da Universidade da Califórnia. Ele é especialista em auditoria médica e economia de saúde. Presta consultoria para dezenas de operadoras de planos de saúde, isso é muito importante, poxa vida também. Professor da pós-graduação da Universidade Fundação Unimed, presidente do capítulo Brasil da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e ex-chair do consórcio latino-americano da ISPOR. Ele é board da American Health Foundation, e também foi editor-chefe do Jornal de Economia da Saúde por 6 anos. E gestor do Hospital de Câncer Mãe de Deus por 15 anos. E atualmente ele está no grupo Oncoclínicas em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. E já de imediato eu solicito então a presença da doutora Simone Ferreira, Ana Rita Potrich, da Comissão de Paciente Especial, para que tomem o assento. Uma boa live para todos vocês. Muito obrigada. Então, vamos passando para suas considerações iniciais, doutor.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Realmente aliás, não é só um obrigado, um parabéns para trazer esse tipo de debate para discussão. Acho que está muito claro para todos nós que cuidar da saúde de uma pessoa não significa olhar para um segmento. Eu costumo dizer para meus residentes, para os estudantes, que não é um pulmão que vem consultar, não é um coração que vem consultar um cérebro, e muito menos um dente que vem consultar. Não é assim que funciona, é muito mais complexo do que isso, é evidente. Só que colocar essa teoria, esse discurso na prática, às vezes tem uma questão enorme, um monte de impactos aí que nós temos que lembrar. Eu também gostei muito quando vocês trouxeram o conceito da interdisciplinaridade, porque não adianta eu ter só multidisciplinaridade, que é um empilhamento de profissionais, no caso, e não haver conexão entre eles. A questão de ter multidisciplinaridade e entendimento, ela não é só mais recomendada, mas ela é uma obrigação nossa. Uma obrigação porque utilizar um conhecimento fragmentado e não cuidar do paciente integralmente, eu estou subtratando, eu estou subutilizando aquilo que a medicina tem para oferecer. E é um perigo enorme, porque nós temos que concordar que o cuidado de saúde ele vem crescendo num exponencial, no sentido de quantidade de informações alternativas e complexidade, que se nós não temos esse apoio entre os profissionais, nós corremos o risco de fazer alguma coisa, não digo errada, mas certamente subótima é muito alto. Ao longo do tempo, as áreas de saúde elas vêm evoluindo na sua forma de prestar o serviço. Se a multidisciplinaridade é uma realidade, de interdisciplinaridade, como o senhor falou, ainda apresenta os seus desafios, né? A medicina, ela aponta pela qualificação como é que se diz, da prática baseada em evidência, enfim. E, obviamente, na sua evolução, ela iniciou lá no divino, daqui a pouco no empirismo, tivemos a era da infecção, daqui a pouco o surgimento dos antibióticos, o estudo do genoma. Que fase nós estamos hoje da medicina no seu topo vamos dizer assim, da modernidade, do ponto seja de tecnologia, da farmacologia, hoje, né, com a terapia biológica, todos esses processos, em que fase nós estaríamos hoje? Olha, realmente, a construção de informação médica, ela vem crescendo num ritmo impressionante. Se a gente for pensar, mudou o ser humano também. Em 1800, não tinha nenhum país do planeta que tivesse uma expectativa média de mais de 40 anos. Imagina, em 1800. Tá certo que faz bastante tempo, mas se for pensar na história da humanidade, é um segundo. 1842 foi a primeira anestesia, que aliás foi um dentista. Carmen, não tinha anestesia antes disso. Imagina, para anestesiar o paciente precisava de 4 pessoas, né? Uma para operar e 4 para segurar o paciente. Um horror. Então, as pessoas morriam ao nascer, ou tinham que às vezes optar entre a mãe e a criança, quer dizer, uma tragédia. E na época era considerado razoável, porque é o que se tinha. Hoje a gente está vivendo uma medicina muito melhor, a expectativa de média de vida de vários países já ultrapassou o dobro dos 40 anos, quer dizer, mais de 80, e nós estamos entendendo o íntimo das doenças de uma maneira melhor. Nós estamos naquele momento onde eu conheço doenças, o microambiente da doença, eu consigo endereçar tratamento. Por exemplo, identificar uma doença genética, eu recortar o gene, mandar consertar esse gene e introduzir para o paciente de novo. Obviamente é fascinante, é genial, é espetacular, é caríssimo, é verdade. Isso abre o caminho para um debate mais complexo ainda, como é que nós vamos compor todas essas necessidades dentro do orçamento que a gente existe em saúde. É interminável a conversa, mas enfim, também entra nos problemas que nós temos para endereçar. Mas eu conheço melhor a medicina, eu conheço melhor os pacientes, porque eu tenho uma medicina mais personalizada, não só de precisão. A medicina de precisão é aquela que eu conheço o alvo e eu sei endereçar uma terapia para aquele alvo. A medicina personalizada, ela leva em consideração não só o genótipo, mas o fenótipo do paciente também. Por exemplo, eu não posso propor para um paciente um tratamento semanal se ele mora em Uruguaiana e nós estamos em Porto Alegre. Ele não vai conseguir vir nessa distância. Então, isso tem que levar em consideração também. Contexto, né? O contexto social, acesso. Não adianta eu prescrever para o paciente um tratamento e ele não tem condições de pagar. A chance dele não aderir a esse tratamento é gigantesca. Também faz parte da individualização do tratamento. Eu tenho que entender. Portanto, o ser humano tem que ser entendido em todos os seus aspectos, bem colocado do ponto de vista
médico, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual. Ele tem que ter suas convicções e isso tem que ser interpretado pelo profissional de saúde. Jogar a favor do tratamento. Nas suas... E talvez o maior desafio dos profissionais hoje seja exatamente isso, decifrar quem é quem. Quais são aqueles Saber pacientes. ler o paciente, né? É muito complexo, é muito difícil. Esse gancho aí que tu colocasse de que, né, a população obviamente está envelhecendo, né? A medicina tem um grande ganho em todas essas doenças crônicas que vem vindo, mas ao mesmo tempo, nessa população que está mais velha, hoje a gente tem muitas doenças em que a medicina pode estar atrás, como estava antes. Fato. Nessas outras. É fato. Né? Porque a população... E eu estou falando Doenças isso porque estou me novas lembrando também. de meu pai e minha mãe em casa, os dois têm 89 anos. Né? E acontecem coisas novas que muitas vezes os médicos... Tá, o que nós vamos fazer? E surgem questionamentos muito interessantes. Por exemplo, quase todos os estudos clínicos, eles limitavam, por uma questão logística, pacientes dos 18 aos 80. Isso é mais ou menos estándar para protocolo de pesquisa. Quando a gente abre um estudo, ele coloca isso. Tudo bem, só que nós temos um grande número de pacientes, tem mais de 80. Quer dizer, o nível de incerteza para esses pacientes muito velhos aumenta. Porque tem multifarmácia, várias interações medicamentosas, porque esses pacientes têm comorbidades que a gente nem imaginava que teriam. E, vou colocar uma situação muito prática. Antigamente, um paciente tinha um infarto, ele ficava lá com insuficiência cardíaca, não funcionava mais o coração, mandava ele ficar em repouso, dava algum medicamento e ele vinha a falecer da doença. Hoje os pacientes chegam pra gente, eles tiveram um infarto, eles tiveram um câncer de próstata, depois eles tiveram botaram um stent, aí daqui a pouco ele teve uma pneumonia, quer dizer, o histórico de comorbidades com a boa notícia, para sobreviver a tudo isso, que é viável sobreviver a tudo isso. No passado nem se cogitava sobreviver a múltiplas doenças. Ora, eu não tenho mais, portanto, aquele paciente que estava montadinho no livro e bem classicamente desenhado. Ele ficou uma mistura, ele ficou uma mescla de situações que talvez nós tenhamos que aprender melhor. O que corrobora com isso é que, por exemplo, a grande maioria, talvez, quase totalidade dos guidelines, das recomendações, apontam para uma única doença crônica. Né? O guideline do diabetes, o guideline da hipertensão. Isso não existe E daqui a pouco tu mais, tens né? um paciente que na recomendação tu acaba ficando aquém de todos os outros porque uma influencia na outra. É fato. Esse uma mistura. Isso também aponta, respondendo a tua pergunta, sobre como é que a medicina está andando hoje. Eu tenho que utilizar algoritmos mais complexos e sofisticados para eu poder tomar a decisão de cada paciente. As interações medicamentosas, as interações de doenças. Sim. Eu tenho que poder usar toda essa cognição artificial, portanto, eu tenho que poder utilizar esses recursos que a gente tem hoje, tecnológicos inclusive, para poder chegar mais precocemente, tomar decisões mais assertivas e poder minimizar a confusão que tem de ter tanta coisa no mesmo... Mas isso vai acontecer, tá? Se talvez não aconteça agora, imediatamente, mas a próxima geração ainda vai olhar para o que nós fazemos hoje e vai achar pré-histórico, tá? Vocês têm desses em casa, né? Assim, que não tem ainda 15 anos e nos mostram que nós somos muito pouco inteligentes comparado à nova geração. Eles são rápidos. Nós somos imigrantes digitais. Portanto, a gente tem que aprender a lidar com esse novo mundo mais conectado. Eles são nativos digitais. Sim. De forma que o nível de comunicação, o nível de utilização do recurso hoje para essa geração é muito mais fácil. Nós temos que nos adaptar, porque agora recentemente eu tive um encontro com colegas de turma e eu dizia para eles: pessoal, vamos parar, fazer um pacto, vamos parar de dizer no nosso tempo, tá? Porque nós continuamos no tempo, tá? Eu não posso fatiar o tempo e achar que só na minha juventude era o nosso tempo. Bem pelo contrário, nós ainda temos muito a oferecer. Foi-se o tempo que aos 60 anos a pessoa se aposentava e não fazia mais nada. Nós temos que nos reinventar, né? Infelizmente. Não dá pra... Infelizmente, não pode fazer mais isso. Nós temos aí mais uma geração para poder continuar produzindo e se reinventando. E tentando se manter acompanhando esse mundo muito dinâmico. Eu sou um aficionado por acrônimos. Eu vejo eles como uma ótima ferramenta de tu tentar trazer um critério para a tua tomada de decisão. Ainda ontem mesmo na clínica, na faculdade, eu tive uma paciente com HIV positivo, 42 anos, mas junto com o HIV tem lúpus, o histórico do linfoma, um CA de mama, né? Então, mas como tu vais tomar uma decisão, uma tomada de decisão dentro... Então, o
o acrônimo ajuda muito nesse contexto, porque tu vais elencando cada uma delas e para que tu, obviamente, tome a estratégia para que tu não tenha nenhum tipo de intercorrência ou complicação deste paciente. Como hoje fazer esse compartilhar de conhecimento diante de uma internet que ela é tão rápida para as coisas, e fazer nós raciocinarmos esse teu paciente para que não seja uma coisa decorada, no sentido de eu não preciso decorar que o beta-bloqueador faz isso, o medicamento A tem essa ação. Não, daqui a pouco saber o princípio ativo dele ou o sistema que é afetado me permite trazer uma linha de raciocínio que me permita usar uma estratégia de menor risco para o meu paciente. Não há dúvida nenhuma que eu poder entender um pouco mais da linha de raciocínio, ela é mais importante do que eu decorar uma lista de informações, até porque provavelmente quando eu acabar de decorar já está antiga aquela lista. Tá? As informações são muito rápidas. Tu colocaste muito bem, uma paciente, por exemplo, com HIV positivo. Eu vou contar uma história que vai ilustrar muito bem. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, nós estamos falando aí de 20 anos, me chamaram para ver um paciente que estava com 42 quilos em cima de uma cama, com AIDS e um linfoma. Olha, não preciso dizer que há 20 anos atrás, AIDS e câncer junto era aquela fotografia dramática do Cazuza falecendo de câncer, que era um horror. Na época, se recém estava começando a discutir a possibilidade de, em pacientes com HIV, usar o coquetel, que hoje todo mundo que trabalha na saúde já entende o que significa. É uma combinação de drogas. Também o infecto que me chamou na época chegou a dizer, mas coquetel, muito remédio, ele vai aguentar? Assim, olha, é o que está se colocando como talvez uma alternativa para poder salvar esses pacientes. E a quimioterapia que ele precisava, sabia-se que se eu usasse o protocolo tradicional, ele não funcionaria. E na mesma época, publicado numa revista importante, que é New England Journal of Medicine, um camarada também, que eu não me esqueço o nome, era o Lawrence Kaplan, ele publicou um resultado de usar uma dose menor do tratamento. Eu disse, olha, talvez seja a chance dele. Eu vou resumir, tá? Esse paciente é meu paciente até hoje, 20 anos depois. E agora eu tenho um problema com ele, que ele está obeso. Eu tenho que insistir que ele faça atividade física e cuide um pouco dos carboidratos. Mas ele está vivo, ele sobreviveu. Era incogitável a possibilidade de ele sobreviver a essas duas doenças há 20 anos atrás. Então a gente está mudando, inclusive, a expectativa. Ora, se eu fosse decorar os remédios que existiam na época, era curiosidade histórica para saber o que existia na época. Muito provavelmente no momento que vem o paciente para ti, eu tenho que fazer um upgrade do que está acontecendo, eu dar uma olhada se não tem nada para trás, mas tem toda a razão, eu tenho que estar atento para alguns sinais que são tradicionais e clássicos em medicina, em saúde. Eu tenho que estar atento para, por exemplo, se eu abro a boca do paciente, eu vejo que tem lá, o paciente está com candidíase, puxa, isso tem que me lembrar de imunossupressão. Está me dando um sinal de que a adesão... Não é possível, isso continua existindo, mas eu tenho que verificar quais são as alternativas que podiam estar acontecendo. Da mesma forma que se eu pego um paciente que tem um conjunto dentário lá horroroso e está com sintoma respiratório, eu tenho que pensar que ele pode ter aspirado. Então, tem coisas que não vão mudar. Mas a essência de manejo, ela se tornou muito mais complexa. Por conta disso, a medicina ficou mais sofisticada, eu entendo melhor e os pacientes mudaram. Sim. Eu vou aproveitar o gancho, já que tu falaste, né, dessa interligação mesmo aí, boca-corpo, né? E uma coisa que acho que todos nós estamos, assim, curiosos e queremos lhe ouvir é qual a sua opinião e como é que o senhor vê a entrada do cirurgião dentista, principalmente no ambiente hospitalar, e nessa equipe multidisciplinar, que antes, historicamente, nós somos uma profissão que estava apartada dos serviços de saúde de forma geral, né? Então, com o SUS, né, com Lei 8080, e a gente tendo essa integração a nível público, o privado também foi sendo, digamos assim, modificado, né? Aquele modelo mais tradicional foi se modificando. Mas a gente ainda, como cirurgiões dentistas, a gente ainda vê muita resistência até e uma dificuldade. Como é que tu vês isso dentro da tua equipe ou da tua experiência de benefícios e de possibilidades e principalmente para melhor, né, a evolução dos pacientes? Claro, olha, a minha posição é muito clara, assim, tendo uma boa formação e fazendo uma boa assistência, é bem-vindo sempre.
E eu reforço isso porque vocês sabem tão bem quanto eu que nós temos que separar a boa forma, tanto na área da odonto quanto na área da medicina, tá? E todas as áreas, fisioterapia, nutrição, seja o que for. Fazendo uma boa assistência, bem construída, com uma consistência científica, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo porque sempre tem algo a acrescentar, sempre tem uma maneira boa. E outra, hoje as pessoas elas estão assoberbadas de tantas tarefas dentro do seu trabalho, que eu poder ter alguém que vai se concentrar especificamente vai fazer melhor. Vai fazer melhor, com mais segurança. Quando eu digo fazer melhor, não é só o resultado final, mas é no sentido de segurança, no sentido de conhecer os fluxos para que a coisa funcione. Então, é muito bem-vindo e deve ser estimulado. No Grupo Coclínicas nós temos equipe de odonto e eu costumo dizer para os pacientes, tem 3 coisas que um paciente oncológico deve ter. Nas 3 primeiras consultas, tem que falar com o nutricionista, tem que falar com o pessoal do odonto, tem que falar com a psicologia, nem que seja para se exibir, tá? Nem que seja para se exibir, mas vai lá, não faz mal nenhum. Ah, mas eu tenho os dentes lindos, maravilhosos, perfeitos. Ótimo, vai lá se exibir então. Porque numa dessas vai abrir e vai perceber que tem uma coisa que pode me atrapalhar o tratamento na sequência. Ou vai surgir uma complicação porque foi feito um pequeno descuido de não ter sido olhado precocemente isso. Então, não faz mal nenhum, meu Deus. Vai lá e faz. A mesma coisa acontece com nutrição, a mesma coisa acontece com psicologia. Todo mundo sabe que bem feito, com uma boa consistência, nós vamos ter dados na literatura extensos mostrando que isso melhora não só a qualidade assistencial, mas melhora o desfecho. E a partir do momento que eu melhorei o desfecho, quer dizer, eu curo mais, eu trato o paciente, eu deixo ele menos dentro de hospital, eu reduzo complicações que podem comprometer a qualidade de vida, passa a ser uma obrigação. Eu estou fazendo, de novo, um tratamento subótimo se eu não utilizar esse recurso. No início dos anos 2000, a OMS trouxe as fases de enfrentamento do câncer, né? Prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e cuidado paliativo. E hoje nós temos alterações ou doenças que impactam a qualidade de vida dos pacientes como um efeito colateral. Por exemplo, falando especificamente, por exemplo, a osteonecrose associada a medicamentos, né? É um exemplo. Algumas doenças autoimunes, né? Essas fases de enfrentamento, ela se aplicaria a outras doenças do que só o câncer? Sim. Hoje, diante esse elevar como é que se diz, da sobrevida em várias frentes, né? Tem espaço para esse tipo de mentalidade? Não sei se o termo seria esse para ser explorado. Eu diria assim, tem alguns ajustes a fazer nessa linha, mas a essência é essa. Primeiro, fases de enfrentamento não necessariamente significa uma depois da outra, tá? Então isso deixar bem claro. Eu posso, por exemplo, num paciente que logo que eu faço o diagnóstico e ele tem uma doença incurável, ele já remeter para cuidados paliativos, que não significa cuidados de terminalidade. Sim. Significa um cuidado integral. A gente até tem tentado usar mais a expressão cuidados integrais para tirar aquele estigma de que o cuidado paliativo é jogar a toalha. Não. Que tá errado. Não é. Mas eu entendo, a população ainda tem esse medo. Então, tudo bem, não vamos criar um drama antes de mudar décadas de um uso inadequado do termo, não é de um dia para outro que a gente corrige. Então, os cuidados integrais, eles são bem-vindos nesse sentido. Segundo, nós passamos a enxergar algumas complicações e o caso da osteonecrose de mandíbula é clássico, viu? Os pacientes que a gente usava e continua usando bifosfonado quando tem doença óssea, tá? Seja por uma osteoporose, seja por uma doença metastática em osso, era muito raro ver essa complicação, porque os pacientes não sobreviviam. Eles iam morrer do câncer antes de dar tempo de ter isso. Mudou porque agora os pacientes sobrevivem. Eu pego pacientes com metástase óssea, 15 anos de evolução. A chance de vir a desenvolver uma complicação pelo uso do medicamento aumentou. Por uma questão óbvia de estatística, o paciente está usando mais tempo, mais uso. Então, tu passa a considerar outras questões, tipo reduzir dose, utilização. O profissional, o dentista tem que estar mais precocemente no caso. Não vou quando ele tiver um buraco na mandíbula, o trabalho para consertar isso vai ser muito maior. E a chance de eu ter que tirar drogas, atrapalhar tratamento é muito maior. Agora, se o paciente está sendo visto preventivamente, com cuidado, a diferença é absurda. Bom, eu não preciso dizer para vocês, mas mudou tanto. Essa semana, o meu filho de 12 anos disse, pai, eu tomei água gelada assim e me deu uma dorzinha aqui. E eu falei para ele, vamos dar uma olhada. Ele, pai, não pensa em cara, isso não existe mais, tá, pai? Isso é coisa da tua geração, só deixar claro. Mas a percepção deles é exatamente essa.
É uma doença extinta, porque eles têm um cuidado bucal Quem muito dera, né? superior. Evidente que temos diferenças de classes sociais, acesso, Mas isso o nem nosso entra. sonho era esse. Mas se for pensar proporcionalmente, Claro. é outro. Imagina. Sim, é a outro diferença. perfil de paciente, outro né, que a gente perfil. tem hoje. É outro perfil. E houve mudanças na sociedade também. Por exemplo, eu costumo brincar, minha avó tinha 4 filhos e era considerada infértil, né? Porque só 4. As pessoas tinham 12 filhos, 15 Verdade. filhos. Né? Hoje tem 1 ou 2. Então a saúde da mulher mudou. Não era incomum dente de ouro, obviamente. Hoje, não só porque o ouro deve estar mais caro, mas porque não precisa mais, né? Tem várias outras alternativas. Então, mudaram os pacientes, mudou a sociedade, mudaram as drogas. Então, essa maneira de enfrentar a doença, ela continua sendo... Mas as etapas talvez não sejam tão... etapa por etapa, elas sejam mais integradas, Sim. misturadas, umas às vezes antes da outra. Por exemplo, prevenção, também tem prevenção secundária. Sim, sim, sim. Terciária. E terciária. Exatamente. Então, eu não vou ter só prevenir a doença, só, entre aspas, tá? Por favor. Mas eu tenho que continuar prevenindo outras coisas que vão acontecer. E num paciente que é diferente, com alternativas terapêuticas diferentes. Então, ficou mais bacana, né? Ficou mais interessante, ficou mais estimulante. Doutor, como eu citei antes, a oncologia, ela foi o grande carro-chefe talvez dos ensaios clínicos randomizados, daquela prática baseada em evidência, enfim. E o avançar tecnologia da informação, enfim, nos traz a inteligência artificial. Né? Se por um lado, na questão da operacionalidade, né, do ponto de vista cirurgias com robótica, nos trazem benefícios, hoje a gente vê essa questão da inteligência artificial invadindo não, mas ela chegando até a parte da escrita de um artigo, né, da procura de um material, né? E diante de uma medicina, de uma saúde que cresce tão rápido, né, e que a gente precisa dessa evidência, como lidar com isso e como o senhor enxerga esse processo? A inteligência artificial, para mim, é muito claro que é uma ferramenta que cada vez mais está presente na vida de todos nós. Como... É inevitável, eu não vou nem questionar. Também, eu gosto de contar que, alguns anos atrás... há muitos anos atrás, na verdade eu estava na faculdade de medicina, um colega morava na Alemanha e ele chegou e me disse assim: Stephen, tem um negócio impressionante que eu vi que está acontecendo. Nós estamos falando de 1988, isso, quando caiu o muro de Berlim, em 89. Tem um negócio que eles estão usando que a gente escreve no computador e sai lá no outro lado a mensagem, chama de internet isso. Tá? Até então não existia. E aí eu cheguei a escrever um artigo para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para a revista do hospital, questionando: olha, estejam atentos, a internet vai ser uma ferramenta médica, como é o estetoscópio, como é um raio-x, vai ser uma ferramenta que nós vamos usar. E aquilo foi um pouco inquietante, ainda mais para uma geração que olhava com muita desconfiança a tecnologia. Enfim, não tem dúvida, hoje ninguém vive sem internet. Tá? As pessoas estão nos assistindo agora pela internet. Pois então, a inteligência artificial ela vem para facilitar uma série de coisas. Ela me tira a necessidade de fazer buscas numa biblioteca, folheando, que todos nós aqui fizemos, tá? Vamos combinar. A gente abria lá o index para poder achar artigo. Hoje tu não precisa fazer isso. E era bom ir na biblioteca, né? Quase, sabe que a biblioteca ela tem uma memória afetiva, né? Memória afetiva só. Eu tenho, mas é isso. Claro. Porque não tem muito mais sentido, virou Não. quase um museu, às vezes. Deus livre. Nós vamos ser cancelados os bibliotecários agora. Né? Não é para prestigiar, tá? Não é para depreciar. Mas, obviamente, a comunicação digital em casa se tornou muito fácil. A inteligência artificial ela tem que ser usada, mas muito precocemente, desde na escolha dos pacientes para o estudo clínico. Ela, portanto, deve participar na elaboração de mecanismos de ação que possam ser mais úteis para os medicamentos. Ela tem que identificar precocemente na população aquele de mais risco e que deve ter uma intervenção mais ágil. Portanto, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, ela vai estar integrada. O que nós temos que entender é que ela tem que participar em todas as camadas da assistência. Em toda essa jornada, nas linhas de cuidado e nos protocolos que nós vamos estabelecer, e eu estou deixando claro que são coisas diferentes, jornadas, linhas de cuidado e protocolos, ela tem papel. Nós temos que saber usar ela de uma forma responsável, com inteligência. Evidente que ela pode me ajudar muito, por exemplo, a sofisticar um texto que eu escrevi. Ela pode ajudar, não tem problema. Ela não pode me substituir para escrever o texto. Sim. Porque ela não vai conseguir entregar aquilo que a gente quer. Mas certamente, quem de nós aqui já não usou um editor de texto que achou errinhos de concordância, etc. Então, não deixa de ser
uma forma de usar bem a ferramenta. Ela está muito presente em medicina, tá? Ela está presente na hora de identificar lesões que são de risco. Hoje nós temos algoritmos que identificam lesões de pele tão bem ou melhor do que uma junta de médicos, especialistas da área. Eu tenho que saber usar isso. Em radiologia, em patologia, isso está muito presente. Agora, na identificação de estudos clínicos e identificar também, novamente, no microambiente da doença, aquele paciente que precisa parar o que está fazendo e mudar a estratégia ou seguir naquela estratégia porque tem chance muito boa de funcionar, está muito pronto já. Vai acontecer em muito pouco tempo. Ontem discutimos... porque ouvimos por vezes a questão de daqui a pouco a dedicação do aluno, as gerações atuais, etc, enfim. Eu me lembro que eu aprendi numa das pós-graduações o chamado método de Kolbe. O método de Kolbe, ele avalia os tipos de como é que se diz, de alunos no sentido de aprendizado, né? E, obviamente, com 4 características diferentes. E alguns, obviamente, se adaptam mais à aula expositiva, outros à problematização, enfim. Hoje, lidar com residentes, por exemplo, tu trabalhas muito mais a questão, eu diria que um PBL, vamos dizer assim, porque é o round, é o em serviço, enfim. Problem-based learning. E na graduação nós voltamos, é mais explorada a questão da aula expositiva, e que vai ao encontro da formação disso que a gente está falando, de uma geração que, como o senhor falou, já sai inserida na internet, já sai inserida muitas vezes no sumarizar, muitas vezes a leitura de um livro ela se torna mais complexa, a leitura de um capítulo, por exemplo, se torna mais complexa, né? Mas nós prestamos atenção, por exemplo, neste aluno, nesse sentido, como eu posso me adaptar? Ou nós nos adaptamos de alguma forma, ou nós seguimos com aquele clássico básico? Por que eu lhe falo isso? Porque assim, o senhor marcou, como eu digo, a sua presença Eu fui a um congresso uma vez, num hospital aqui da capital, e o senhor foi um dos convidados, um congresso da parte de odontologia. O senhor, obviamente, provavelmente não vai lembrar. Mas o aparelho do Data Show, ele deu um problema. E o senhor falou por cerca de 15, 20 minutos, né? O que o senhor teria nessa apresentação sem o recurso da ferramenta. E hoje a gente não vê isso de uma forma tão presente, né? Como lidar com isso hoje? Olha, deixa eu te colocar primeiro. Não há dúvida nenhuma que o aluno mudou, tá? Vamos lá. Hoje ninguém assiste mais um filme de 2 horas, eles querem assistir um Reels. Não, é isso? Também não suportam a gente falando 2 horas. E outra coisa, nós temos que nos acostumar com a ideia de que quando a gente dá uma aula, eles são multitasking. Então, o aluno está assistindo a tua aula, está com a internet conectada, conferindo a informação. Então, muito antes da gente pensar na resposta, eles já estão conferindo a resposta, estão buscando as alternativas. E é isso aí. Também houve algumas modificações no comportamento social. Eu me lembro, perdi o cálculo de quantas vezes eu chegava no quarto da residência e perguntava se tinha uma cama para eles. Perguntavam se eu estava de plantão. Eu dizia, não, estou exausto, eu quero dormir, estou cansado, eu não quero ir embora. E hoje o pessoal, eles respeitam um pouco a ideia de que acabou meu horário, estou indo embora. Não sei o que é o certo ou errado, tá? Talvez nem uma ponta nem a outra. Certamente aquela próximo da exaustão não era uma coisa muito decente, mas hoje eu não consigo me imaginar indo embora do hospital antes de matar a curiosidade do que está acontecendo. Então tem que saber calibrar isso aí. O recurso de comunicação também tem que se adaptar. O recurso de ensinar, o recurso de passar a informação, ele deve ser trabalhado de uma maneira que... Uma aula, eu costumo dizer claramente quando eu faço uma apresentação, aquelas imagens que eles estão vendo é para ilustrar minha narrativa. Não é para eu narrar a ilustração. Perfeito. Qualquer um pode ler o que está escrito no slide. E aqueles slide docs, assim, onde tem um monte de texto, é insuportável. Às vezes o camarada, coitado, ele se vira de costas para a plateia e lê o que está escrito. É de cortar os pulsos, eu prefiro ficar em casa e ler o texto. Pois então, hoje eu tenho que poder me conectar com a plateia, eu tenho que saber decifrar a plateia e entregar provocações. Eu digo, a melhor aula é aquela que o camarada sai de lá um pouco desconfortável. Onde tu ensina ele a criar soluções com aquelas informações que tu está passando. E instigar também, né? Senão, eu digo, o que eu mais gosto é quando eu vejo o olho da plateia e eu sei que eles estão pensando o que eles vão fazer com aquilo que eu estou contando. Porque listar as informações, isso aí o Google faz mais rápido que eu. E olha que eu falo rápido. Deixa eu aproveitar e perguntar.
a gente está falando de alunos, mas também lidando com alunos, aí mais em relação aos próprios pacientes, né? Eu tenho a experiência, até a gente estava falando de oncologia, faz 5 anos que eu coordeno a extensão ali dentro da Faculdade de Odontologia de pacientes oncológicos, né? Então, já passei por algumas situações, inclusive dos alunos não conseguirem responder aos questionamentos dos próprios pacientes. Eles já vêm, porque eles já leem na internet, eles já sabem, né? Eu brinco, eles vêm pra gente pra segunda opinião. A primeira opinião foi do Dr. Google. Isso. Então, até nessa coisa, assim, da própria inter-relação mesmo entre as profissões. Por que o médico não me disse que tinha que fazer isso? Tá me dizendo que tem que fazer. Sim. Né? E como que tu vês isso, assim, dentro da nossa atuação como profissional de saúde, que a gente possa usar ao nosso favor? Porque tem muita coisa que acaba indo contra, né? A gente tem que explicar que não é bem assim, né? Tu leu, mas não é. Mas o que poderia, assim, ser a nosso favor nesse... Eu acho que a primeira coisa que tem que deixar claro, assim, para os pacientes, que não existe uma visão binária da saúde. Com um jeito tu vai ter sucesso e do outro jeito tem insucesso. Não é bem assim. A medicina ela tem nuances. Quando tu dá um medicamento, e tem uma frase clássica em medicina, que é a medicina ela é uma ciência de probabilidades e uma arte de incertezas. Então, o que significa? Quando eu dou uma aspirina para o paciente, eu estou esperando que aquilo vai ajudar ele ou reduzir um fenômeno tromboembólico ou aliviar uma dor, mas eu não quero que ele tenha uma hemorragia ou uma aplasia de medula. Mas existe esse risco, apesar de ser muito pequeno. Ora, quando o paciente vem já com uma série de questionamentos, a primeira coisa que a gente diz, olha, eu vou te ajudar a organizar o pensamento, porque se for olhar realmente no Google, com 3 minutos e uma banda larga, a gente vai achar qualquer coisa. Tua tarefa como profissional é ajudar eles a filtrar isso. E aí entra num debate que é mais complexo, porque ela envolve uma transformação da sociedade. Eu tenho propagado e escrito a respeito disso, que a nossa relação com os nossos pacientes, em qualquer área, ela deve deixar de ser vertical, eu mando e o paciente obedece. Ela tem que passar a ser mais horizontal, onde eu estou lá para ajudar o paciente a tomar a decisão certa. Mas para isso eu tenho que me conectar, inclusive em perguntar, olha, essa prescrição aqui, pelo preço do remédio, pode comprometer a tua adesão? Eu tenho que me sentir confortável de perguntar isso. E o paciente também tem que dizer, doutor, tem alguma coisa que tenha mesmo resultado e eu não precise desencaixar meu recurso de uma forma tão dura? Então, esse tipo de relacionamento ele tem que ficar mais próximo. Eu não tenho dúvida também que o nível de comunicação entre pacientes e profissionais, ela se tornou muito mais rápida. Também eu conto uma história que ajuda a ilustrar. Uns anos atrás, um colega me ligou de Cuiabá e disse assim, Stephen, eu queria uma segunda opinião de um caso. Eu vou te mandar o material. Eu me lembro, eu estava dirigindo no Viva Voz e eu disse, claro, não tem problema nenhum. Qual é o teu endereço? Passei o endereço para ele. Chegou uns dias depois um envelopão com os exames do paciente e um relatório que ele tinha. Eu olhei, fiz um relatório e mandei para ele, tá? Curiosamente, até uma particularidade que vários dias depois me chega um cheque pelo correio. Eu disse, não, mas não precisava disso. Isso é uma ajuda que eu estou dando para o colega. Não, a família fazia questão. Aí fez um cheque pelo correio e mandou. Um negócio que hoje, se eu conto para a nova geração, não sabe nem o que é. Não sabe o que é cheque. Imagina, a geração que tem Pix. Obviamente mudou. Tudo bem, aquilo passou e eu tinha me esquecido. Uns 10 anos depois, eu, curiosamente, estava no mesmo lugar dirigindo e o mesmo colega ligou. Não foi tão coincidência, porque é o mesmo horário que eu estou passando naquele local e é o mesmo horário que ele chega no consultório, lá em Cuiabá. Se eu queria te pedir uma opinião de um paciente. Eu, não há prazer. 15 minutos depois eu chego no consultório e ele me telefona. E aí, o que tu achou? Eu disse, mas peraí, não, o tempo nem deu abrir meu computador ainda. Calma, né? A outra vez ele me mandou as informações e eu levei 2 dias para poder estudar e trazer um dado. Agora o próprio colega, ele quer a informação imediata. Ele fica inquieto. Um WhatsApp manda mensagem e se tem 2 risquinhos dizendo que leu, ele está esperando uma resposta imediata. Nossa, isso é... Não é exatamente. Eu digo, o WhatsApp virou fura-fila, né? Tem uma fila de coisas para fazer e ele entra no meio do caminho para responder. Então, e nós temos que nos adaptar a isso. A comunicação com nossos pacientes também tem que estar nesse sentido. Então, a melhor maneira que eu lido com meus pacientes nesse sentido é dizer o seguinte, olha, eu vou te passar a linha de raciocínio, vou te explicar o que eu entendo, que pode te ajudar nesse sentido. Eu evito muito dizer que não é bem assim, ou está errado, porque aí eu estou criando essa dicotomia, que eu estou falando uma coisa e outra falando outra. Eu vou te dar como é que é a linha de raciocínio que a gente estabelece. Existem nuances aí que não quer dizer que tem mais de um caminho para chegar em Pelotas. Não tem um certo e errado. Pode eu sair por um lado e dar tudo errado
sair pelo outro e dá tudo certo. Ou o contrário, isso não quer dizer nada. Eu quero pegar aquele que tem mais probabilidade de me ajudar. E aí eu anotando as suas dúvidas. Você não tem obrigação nenhuma de saber todas as respostas agora, a todas as perguntas agora. Da mesma forma que se tiver alguma coisa que eu vou ter que avaliar e investigar para lhe dar uma resposta melhor, eu farei. Então o paciente se sente confortável, que ele não tem mais um profissional só para cuidar dele, mas ele tem uma espécie de curador da própria saúde. Alguém que vai poder ensinar ele a ter um conteúdo de saúde mais complexo do que simplesmente dar um remédio e boa sorte. Nesse sentido, é muito importante a gente perceber essa questão de ter uma consulta com esse paciente, que tu vai ter essa relação. E eu sempre digo para os alunos, né? Não pode achar que tu é o Deus e o cara tá ali embaixo. Tem que ter essa relação. Só que, para isso, tu tem que ter um tempo no consultório. E a gente vinha falando, né, Zé, dessa questão, por exemplo, de que tu marca uma consulta pela Unimed e o cara tem 15 minutos, ele nem te olha. É muito triste, não poderia. Muito triste. Muito triste, não pode. Olha, e independente de ser ou Unimed ou IPEI, eu tô falando dos dois que são mais frequentes no... Não, sim, não é justo valor. Eu tô falando mal da Unimed. Vão ser cancelados pela Unimed. É o perigo, né? Não, mas bem pelo contrário, nós estamos pegando os dois mais frequentes no estado. Sim. Por estatística, tá? Não pode, tá mal. Se o camarada ele vai no médico, e eu deixo isso claro e quem não concorda, sinto muito, tem que repensar a profissão. Perfeito. Se o camarada vai no consultório, eu digo para todo mundo e é certo. Aquela senhora que marcou uma consulta comigo, ela está esperando há 2, 3 semanas para falar comigo. Ela botou a melhor roupa. Né? Ela botou a melhor roupa, ela reservou todos os exames para levar, ela se organizou para aquilo. Eu, no mínimo, tenho que olhar para ela, eu tenho que ouvir o que ela tem a dizer. Eu tenho que dar o tempo necessário para ela responder. E, obviamente, em 15 minutos não tem como fazer. Eu tenho que dar o tempo necessário. Pode acontecer de, determinado momento, eu ter que parar a consulta e dizer assim, dona fulana, ou seu fulano, acho que por hoje tem muita informação. Anote as dúvidas, a gente vai marcar um segundo tempo. E nós temos espaço para isso, para poder voltar ao tema. Eu não preciso esgotar em 2 horas aqui tudo que precisa, porque é inviável, não vai nem lembrar. E isso funciona, viu? Agora, não há dúvida nenhuma, aquela consulta de 15 minutos que o camarada nem olha o paciente, não enxerga o paciente, tá mal, ele escolheu errado a profissão. E a gente está falando aqui, né, quando tu comentas que teu filho diz que não existe mais cárie, de uma população que ainda tem obviamente, acesso a ponta da pirâmide, da pirâmide. a algum serviço. Hoje a gente vê, e em odontologia, trabalhando em universidade, né, a população menos favorecida é a população que está doente. Em que a forma da fala, a forma com que eu me comunico, muitas vezes não chega naquela família. Né? E isso acho que vale para qualquer. Eu tô falando de dentista porque a gente é dentista. A gente viu uma iniquidade assustadora. É assustador isso. Eu digo, olha, para ter uma leitura, tá? E isso se refere, inclusive, a recursos em saúde. A gente tem no Brasil 200 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? Vamos botar esse número para poder arredondar, mas um pouquinho mais de 200 milhões. 50 milhões têm acesso a um plano de saúde. Nós estamos falando de 20% da população é privilegiada ao ponto de poder ter um plano de saúde, tá? Pois então, consegue marcar uma consulta da Unimed, não é isso? Que é ótimo. Pois então, só que e a gente gasta no Brasil 9,5% mais ou menos do nosso PIB em saúde. Que não é tão ruim se a gente for pensar no mundo. Outros países fazem. O problema é que mais da metade desses 9,5% são para os 20% que tem plano de saúde. Menos da metade é para toda a população, inclusive aqueles 20%. Todos nós aqui fomos vacinados com recursos públicos. Não é isso? Ora, a iniquidade acaba criando uma distância entre o que tem disponível para pacientes que têm acesso a uma medicina mais complexa, diferente do que, infelizmente, a maioria da população. E se a gente não endereçar soluções que vão chegar em todos os pacientes, a gente está fazendo o nosso trabalho incompleto. Não é fácil, tá? O desafio que nós temos como profissional, individualmente, como sociedade ou como conselho, é hercúleo. Porque a gente tem não só que garantir que a cárie não apareça, mas a gente tem que garantir que não apareça para ninguém. Que é mais complexo ainda. Muito Aquele mais. que nunca viu uma escova de dente, na verdade. Então, imagina quão grande nós temos, mas, ao mesmo tempo, estimula a necessidade da gente pensar em soluções criativas. É para isso que a gente está aí. Para solucionar problemas.
Nós já estamos nos encaminhando. Infelizmente. Vou lhe fazer uma pergunta, não querendo lhe colocar numa final de Libertadores em campo argentino, né? Mas o seu livro, eu utilizo ele, eu vejo ele como uma ferramenta importante, né? Por exemplo, seja... E ter formas de algo de mensurar, entre aspas, para tu ter um critério de decisão é extremamente importante, e o seu livro nos ajuda neste processo, né? Seja, daqui a pouco, escala metabólica, performance status, né? Daqui a pouco, um status performance avançado tem que educar o familiar, não o paciente, para a questão bucal, enfim, todos aqueles processos. Vem um sexto livro, essa é a primeira pergunta. Boa. E a segunda livro, a sexta edição, perdão, né? Sim. E uma pergunta que, obviamente, para não, como eu digo, não botar em final de Libertadores, tem espaço para odontologia dentro deste processo? Boa. Né? Ótimo. Duas ótimas perguntas. Primeiro, assim, o livro de clínica médica é um certo fenômeno, tá? Eu vou contar um pouco da história do livro que ele vai ajudar a entender. Eu era residente da medicina interna e eu carregava era um bloquinho meu, não era bem um bloco, na verdade era uma agenda de ordem alfabética, que eu anotava coisas práticas, assim. O paciente tem ascite, opa, então pôr no A, e eu anotava lá o que tinha que pensar quando o paciente tinha ascite. O paciente, ele tem insuficiência cardíaca, qual a classificação da American Heart Association, qual é que é? Não precisa decorar isso, anotava. Então ficou uma coisa meio famosa no hospital, que eu passava pelo corredor e o pessoal dizia assim, olha, eu não lembro, mas o Stephen deve ter na agenda dele. E eu tinha na agenda. Até que meu colega, meu professor, o Alviro Barros, que tem um talento muito grande também em identificar onde que a gente pode construir material para entregar para as pessoas, foi me procurar num plantão da UTI. Um dia, disse, vamos botar isso no papel, Stephen. Eu disse, olha, vamos lá. E eu organizei o material e nós fomos apresentar na editora, na Arte Média. Eu fiz todo um pitch assim, de argumentação, mas em 3 minutos o Kipperman olhou para mim, que é o diretor da Arte Média, disse assim, vamos fazer. Ele nem questionou. Eu disse, bom, agora eu fiquei no compromisso, né? Em 9 meses depois o livro nasceu. E virou um fenômeno. Nós temos mais de 80 mil exemplares vendidos pelo Brasil afora. No Brasil e em Portugal. E para um livro técnico isso é um best-seller enorme. Porque ele entrega essa resposta objetiva que a gente precisa. Eu não quero identificar a cura do câncer, que é uma tese muito mais complexa. Eu preciso dar critérios para estadiar a doença, como é que eu tomo as primeiras decisões, para que lado eu vou do ponto de vista prático, o que é o mínimo necessário, o que tem sentido quando eu identifico um exame assim, assado. Enfim, ele entrega informações muito práticas, tá? Na 5ª edição, e sim, já tenho a aprovação da editora, então em primeira mão eu te digo, para a gente trabalhar na 6ª edição, e a gente sempre identifica colegas que atuam, né, e te antecipo. Toda edição a gente tenta criar alguma coisa adicional. O livro, ele começou com um livrinho de bolso, para poder resolver o problema. Hoje a gente já tem um livrinho de bolso que chama celular, então a gente não precisa mais carregar um livro no bolso. Mas tu tens o teu ainda. Eu tenho todos. Eu tenho a agenda. Essa agenda tá guardadinha. Claro, tá. Quando foi lançada uma das edições, a gente fez uma exposição e estava lá a tal da agenda, famosa agenda. Então, sim, a gente tem espaço, não só tem espaço, como a gente tem a obrigação de integrar os profissionais. E como eu mencionei no início, também o pessoal da nutrição, também o pessoal da psicologia. Então tem espaço para mostrar que o conceito de interdisciplinaridade não é teórico, ele tem que ser trazido para a vida real. Maravilha. Bom, nos resta lhe agradecer muito, né, Dr. Stephen, pela muito generosidade, né, pelo aprendizado, pela troca de informações. Como é importante, né? A gente acaba, como eu falei, às vezes a gente acaba ficando no nosso mundinho aqui de dentista, né? E na verdade, na vida real, não é, né? A gente conversa e necessita do médico, do enfermeiro, do nutricionista. Então a gente acho que tem que semear mais, né, essa ideia que tu trouxe muito presente aqui para nós da multidisciplinaridade, né? Tem uma frase que é a professora Dair Busato, né, que é um professor da Odonto, assim, que é muito conceituado e que ele colocou, inclusive, na faculdade, né? Aqui não se cuida de dente, se cuida de gente. Então, acho que é bem isso, né? O nosso objetivo era para que a gente pudesse cada vez mais poder tratar das pessoas, né? Que estão precisando tanto, né? E tem uma questão que eu acho que pode ajudar muito a mobilizar as pessoas nesse sentido, que a maneira que a gente tem de melhorar a nossa assistência é expandir um pouco
a nossa cabeça. A gente não corre um risco enorme de ficar muito preocupado com um ponto específico e não abrir horizontes. Em medicina também tem aquela velha frase que o médico que só sabe medicina não sabe nem medicina. Então, se a gente não tem a vontade de entender outros ambientes, a gente perde uma oportunidade enorme de oferecer respostas melhores. Até porque agora a gente não tem mais opção, nós temos que estar preparado para um mundo que está diferente do que aquilo que era quando nós fomos inicialmente expostos à vontade de querer ser o que somos hoje. Bom, então, de novo aqui, né, na mesa, eu fiquei ali escondidinha, assistindo a essa live, esse podcast, e realmente eu fiquei encantada. Aliás, eu sou encantada, primeiro pela essa relação de medicina e odontologia, né, porque eu falo que nós somos irmãos, e é muito importante. E, doutor Stefan, muito obrigada mesmo. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria só de terminar rapidinho aqui, mas que me chamaram. O podcast foi maravilhoso, mas está sendo, né? Mas o que eu vejo? Por exemplo, o que eu vi na sua fala foi justamente o lado de um profissional. Primeiro, a sua especialidade aqui, trabalhar com oncologia. Isso aqui é uma área que eu vou falar a verdade, que eu não faria, tá? Talvez por experiência própria, pessoal, né? Tão cedo eu fiquei viúva, né? Com 28 anos, e isso é por causa de vida, né? E experiência de vida. E realmente eu falo que a excelência do profissional de saúde, e que o senhor deixou bem claro para nós, é um lado do profissional humano, né? Então, tem toda essa parte científica. Nós estamos tendo os alunos, vocês discutiram sobre tecnologia, sobre IA, né? Mas, na realidade, o fundamento e a base, e que distingue um profissional da área de saúde, que nós somos, está aí, nessa humano, a pessoa humana, né? A pessoa que olha o outro, o paciente, mas não assim como que nós, cirurgiões dentistas, fazíamos, né, no passado. Quantos buracos tem? Quanta cárie? 1, 2, 3, já saía com orçamento. Hoje a gente trabalha o ser humano, a pessoa, né? Então, e o senhor deixou bem claro isso, assim como nas páginas que eu não cheguei a lê-lo, né, o seu livro, A Clínica Médica, mas folheando, a gente observa que tem tudo aquilo de experiência, de emoção, de vida, de um profissional, e principalmente esse profissional que olha o outro como pessoa. Né? Então, eu te agradeço por estar aqui, não no CRO, mas fazendo parte da medicina do Rio Grande do Sul, né? Isso para nós é muito importante, principalmente nessa área. Muito obrigada mesmo, muito obrigada aos meus colegas, né? E ao José Ricardo Souza Costa, não falei o sobrenome dele, mas vou falar agora na saída. Querido, que falo realmente que você que teve essa iniciativa desse podcast com o senhor, tá? E ele, pelo encantamento que ele tem pelo senhor e pela a maneira com que você trabalha, né, a medicina. Né? Muito obrigada, tá, por essa iniciativa. E obrigada, meninas, Simone, Ana Rita, né, por estar aqui, então, participando e fazendo a comissão de pacientes com necessidades especiais. Eu não vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas é uma comissão que tem feito aqui pela classe odontológica no Rio Grande do Sul, no CRO-RS. E aguardem, porque novos podcasts estão aí já sendo preparados. Obrigada, Vitória, a nossa jornalista, o Daniel também aqui presente, por estar realmente nesse papo de dentista do CRO-RS. Muito obrigada.
Doutor José Ricardo, o senhor gostaria de deixar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo? Mais uma vez, o agradecimento ao Dr. Stefano, né, aos meus colegas de bancada e de CRO, né? E, obviamente, uma atenção para o cirurgião dentista olhar a integralidade, né? Estudar muito, né? Para que a gente consiga contemplar as necessidades do nosso paciente que vão muito além da boca. Eu acho que é um exercício diário de muito estudo para que se trabalhe com a verdade, com a empatia, com a resiliência e, fundamentalmente, com o acolhimento. Acho que é por aí. Tá? Perfeito. Doutor Stefano, muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. O senhor gostaria de deixar uma palavrinha aí para o pessoal que está nos assistindo? Claro, não. Agradecer novamente. Lembrar, pessoal, olha, a oportunidade que o dentista tem de se integrar com a medicina, ela é, obviamente, fundamental. A boca é uma janela para o corpo e a gente tem que usar isso de uma forma inteligente, tanto para identificar doenças que potencialmente podem estar acontecendo, como para prevenir doenças que potencialmente podem acontecer. E acho que o Márcio colocou muito bem. Todo mundo que está ouvindo aqui, principalmente os mais jovens, viu, que tem que lembrar que se vocês têm um pré-requisito para cuidar de gente, que é gostar de gente. Se a gente não gosta de gente, talvez tenha outras profissões que dê para fazer, mas definitivamente trabalhar na área da saúde tem que gostar de gente. Perfeito. Agradeço à comissão de OPNE que realizou este podcast de hoje. E você aí de casa acompanha esse podcast e todos os outros lá no nosso canal do YouTube. Acesse @CRORS e fique por dentro de todas as nossas novidades, as nossas notícias também. Acesse o nosso Instagram, @CRORSconselho. Então, acesse o nosso site também, www.crors.org.br, e lá você vai encontrar as facilidades que você precisa para o seu atendimento. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista. Até o próximo papo. Muito obrigada.